Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esse momento de isolamento, tenha dado para vocês descansarem um pouquinho, mas nós precisamos continuar as nossas atividades e eu resolvi gravar essa aula para que a gente possa ter uma maior proximidade, para que a gente consiga acompanhar o nosso conteúdo de forma mais eficiente. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o classicismo, que foi a escola literária que veio logo depois do humanismo e do trovadorismo. Não sei se vocês lembram, nós estudamos trovadorismo e humanismo. O trovadorismo foi a escola que tinha como centro o teocentrismo, que era o Deus no núcleo, né? O trovadorismo era marcado pela questão da Idade Média, aquele olhar medieval, a Igreja Católica como principal detentor de poder político, econômico, social. E logo em seguida veio o humanismo, escola literária que tinha como foco romper toda essa estrutura trovadoresca. Eles disseram que Deus não era o centro de tudo, que nem tudo acontecia através de milagres, que as coisas podiam ter uma justificativa lógica. No humanismo, a ciência respondia muita coisa. Os milagres começaram a ser substituídos pela questão científica. Então, a racionalização, a razão era o centro dessa escola. E o classicismo, que é a escola que vem logo após, vai seguir a mesma linha de raciocínio do humanismo. Ele vai ter como centro o homem, né? Vai conservar o antropocentrismo. Ele vai também trabalhar muito a questão da racionalização e do racionalismo. Qual a diferença entre racionalização e racionalismo? O racionalismo nada mais é do que pensar, o ato de pensar, de questionar, de entender que tudo é movido através da razão. Já a racionalização é a reflexão sobre o mundo, de como o mundo funciona e qual o seu lugar no mundo. Isso era muito marcante no classicismo e havia a presença de muitos questionamentos referente a isso, porque os artistas clássicos, eles se questionavam muito a respeito da sua representatividade no mundo, do seu papel, E nesse mesmo contexto, eles acabaram introduzindo a cultura greco-romana. O livro de vocês traz um exemplo bem interessante, que é a Mulher Maravilha, para ilustrar essa introdução da cultura greco-romana no classicismo. Esse movimento também pode ser chamado de paganismo. Nesse mesmo cenário, o classicismo é marcado pela questão da Idade Moderna e da Reforma Protestante. Ele teve uma influência muito grande da Reforma Protestante, que foi um movimento que aconteceu a partir da publicação das 95 Teses de Martinho Lutero, que tinha como principal objetivo corrigir na Igreja Católica aquilo que ele considerava incoerente à teoria religiosa, à teoria cristã, Então, isso marcou muito o classicismo, por isso a racionalização tão presente, os questionamentos e o antropocentrismo. Além disso, o classicismo também vai trabalhar com relação à efemeridade do tempo. Os artistas clássicos acreditavam que tudo passava muito rápido, então era necessário viver o agora, o hoje, o momento, aproveitar o dia. E aí entra no classicismo o Carpe Diem, que também foi bem marcante, que foi muito significativo para a estruturação da escola, porque como o foco era essa efemeridade do tempo, ele tinha também como centro o Carpe Diem, a orientação das pessoas se importarem mais com o hoje,
porque ele passa muito rápido e o amanhã é incerto. Então isso era muito presente no classicismo. Devido a essa questão, né, da introdução greco-romana, a figura de linguagem mais marcante no classicismo é a personificação. A personificação principalmente de deuses, mas eles também personificavam o amor, o tempo, a natureza, para tentar expor ao máximo os seus sentimentos. Outras figuras de linguagem bem marcantes foram a antítese e o paradoxo. Eles trabalhavam, as obras clássicas eram bem voltadas para essas três figuras. Elas eram bem marcadas por esses três elementos. Personificação, principalmente dos deuses, mas também acontecia com o amor, com o medo, com os desejos, o tempo. E a antítese e o paradoxo. Quando a gente fala de estrutura, de estilo, o classicismo opta por uma estrutura fixa, né? Uma estrutura tradicional e formal. E aí ele vai apresentar poemas fixos, principalmente sonetos, né? Mantendo a estrutura 4-4-3-3, no caso 4 estrofes, as duas primeiras com 4 versos cada e as duas últimas com 3 versos cada, caracterizando um soneto. As rimas e as métricas eram regulares. Eles não tinham a liberdade de trazer rimas e métricas irregulares. Eles sempre mantinham a regularidade nesse quesito, né? Outro elemento bem interessante é o doce estilo novo na produção, principalmente dos sonetos. Mas, professora, o que vem a ser o doce estilo novo? O doce estilo novo foi a estruturação dos versos em decassílabo. No estilo anterior, no estilo velho, eles possuíam a redondilha maior, que eram versos com 7 sílabas poéticas. Com essa opção de trabalhar agora com o doce estilo novo, os versos possuíam decassílabos, que eles acreditavam ser mais complexo, mais inteligente, né? Os poemas, os sonetos em decassílabos, eles eram perfeitos, porque o decassílabo dava um pouco mais de trabalho e precisava um pouco mais de atenção do poeta. E já a redondilha, eles acreditavam ser um pouco despretensiosa. Para eles, qualquer um podia fazer redondilha maior, verso em redondilha maior. Agora, só os bons realmente conseguiriam trabalhar os decassílabos, que são versos com 10 sílabas poéticas. Outro elemento bem marcante mesmo do classicismo é o neoplatonismo, né? E o que é o neoplatonismo, professora? É a introdução do amor platônico com amor sensual. Então eles brincavam muito com isso, trabalhando a questão do amor platônico, daquele amor, na maioria das vezes, inalcançável, mas que tinha uma grande dose de sensualidade, né? Beirando ali o erotismo. E aí, como principal principal personalidade do classicismo, nós temos Camões. Ele teve uma obra bem diversificada, dividida em 3 momentos: lírica, dramática e épica, sendo as mais marcantes a lírica e a dramática. A lírica marcada por sonetos, né? E esses sonetos, eles tinham uma presença muito grande da questão da efemeridade do tempo. Camões trabalhou muito isso. Traziam também a questão do amor, né? E essa brincadeira também do neoplatonismo, e correlacionado ao carpe diem, a questão do tempo passar muito rápido e você precisa aproveitar o hoje. Na parte épica, Camões teve como principal obra os Lusíadas.
que foi bem marcado pela questão dos navegadores, do heroísmo, dos guerreiros, né? Ele tinha um foco muito grande em tentar transmitir o máximo possível esse sentimento de luta, de guerra, principalmente marcado nas navegações. Então, foi isso. Espero que tenha dado para dar uma luz aí no conhecimento de vocês. Prossigam estudando, que a gente vai prosseguir fazendo o melhor possível para vocês. Tchau, até a próxima.